Bom dia, estamos iniciando mais um Performance em Debate, com a participação minha, Carlos Borges, e de Ricardo Maurício. Hoje vamos bater um papo com Ifta Peled, responsável pelo Contemporão São Paulo. Obrigado a participação de Josélia, obrigado a participação do Magno, o pessoal dando apoio para a gente aqui. Bom dia, Ifta. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ricardo. Bom dia. Ifta, você está com uma exposição no seu espaço, que é um espaço independente aí em São Paulo, chamado Monumentos Involuntários, que nós gostaríamos que você conversasse um pouco pelo envolvimento que tem com a performance, que é o tema desse projeto, né? Eu gostaria que você falasse inicialmente, explicasse para a gente como é que é a sua trajetória, como é que você construiu esse espaço, chegou à montagem desse espaço independente, pode ser? Sim, claro. Bom dia então. Quero agradecer o convite, Carlos, Ricardo, e também agradecer a equipe que está dando apoio para fazer esse projeto. Em relação à trajetória, eu tenho produção assim de agora vai fazer 30 anos de envolvimento dentro do campo artístico e no Brasil. Eu fiz a formação fora do Brasil, foi uma formação de escultura e arte e educação. E quando eu vim para o Brasil, eu iniciei, na verdade, meu trabalho como artista no Brasil. E eu me considero, assim, um artista, etc., usando a definição do Ricardo Basbão, pensando de que as atividades artísticas eles podem ser ampliados para uma gama muito ampla de atividades. Então, pode ser artista educador, artista curador, artista organizador, artista montador. E então, dentro dessa ideia, e para essa ideia, também o meu trabalho desenvolveu também para uma questão que tem a ver com espaço. Então, trabalhando relações de instalação, ambientes, e também, juntamente, vem a ideia de participação e performance. Então, são muitas áreas. E então tem uma questão do espaço, e naturalmente quem que lida com o espaço também é o curador, o montador, e são as pessoas que pensam também essa relação de como relacionar projetos de arte dentro de uma espacialidade. Então, naturalmente, essa ideia de expansão do artista curador, ela vem de uma forma natural, porque já pensa o espaço. Só que é uma forma de ampliação dessa ideia, envolver essa relação de curadoria e participação. E aí vem a questão do espaço independente, que é um contexto, uma possibilidade de ativar essas situações, mas num contexto menor, num contexto mais humilde nesse sentido, uma escala micro, uma escala, a gente pode chamar isso também de uma escala de desejo, porque as atividades eles acontecem porque as pessoas que estão envolvidas
tem interesse em participar. E como um espaço autônomo, também um espaço do contemporâneo, que estou mencionando aqui, o espaço autônomo, então, ele tem essa característica de ter possibilidade de estar fora da instituição, ao mesmo tempo é uma pequena instituição, porque qualquer junção de mais de duas pessoas já forma uma instituição. A conversa já é uma instituição. Então, o Contemporâneo, ele começou em Florianópolis, em 2009. Depois, ele até, eu acho que bacana, né? Porque ele adquire uma qualidade nômade também, né? Porque ele foi mudando de um lugar para outro, né? Então, ele teve a vida em Floripa, e depois teve uma extensão em Vitória, também uma cidade que eu estou já há 7 anos, sou residente da cidade e professor da universidade, da UFES. Então, naturalmente, a Contemporânea mudou para lá e também teve a colaboração com o grupo 3P, teve uma ampliação. E 3 anos atrás, eu desloquei também a iniciativa aqui para São Paulo, começando projetos aqui no Espaço Contemporâneo São Paulo. Então, não sei se tem alguma dúvida em relação a isso. Eu ia falar exatamente isso, da mobilidade, né? O Deleuze fala desse espaço do nômade, que é um espaço diferente, né? Da mobilidade que o contemporâneo teve, sempre com atividades ligadas à performance, né? Mas você já entrou nessa parte, né? Queria que você falasse um pouco disso, como é que são as atividades realizadas pelo contemporâneo, como é que foram essas atividades aí ligadas à participação e tudo, pode ser? Sim. A gente pode, então, agora, também podemos olhar um pouco o site. A gente está vendo algumas imagens enquanto a conversa está acontecendo, mas aqui tem imagens da nossa história, né, de vários eventos que já aconteceram, mas a gente pode voltar à parte da apresentação do contemporâneo, e que lá tem algumas questões. Então, como eu falei, o espaço funciona como espaço autônomo, espaço independente. Tem uma discussão sobre essa questão. Você sabe que nada, tudo de alguma forma depende de alguma coisa. Então, a independência é uma definição também que pode dar a impressão de que o espaço tem uma autonomia total do que acontece ao redor dele. Mas nunca é isso, né? Porque sempre envolve pessoas que têm impulsos, interesses variados, né? Mas como espaço autônomo, o contemporâneo ele funciona basicamente como uma ideia de colaboração. Ele tem essa característica também de concentrar em uma, vamos dizer assim, é uma fatia de atividades artísticas, né? Porque diferente de talvez o primeiro ponto que não é um espaço comercial. Então, primeiro a gente pode entender então que a gente está investindo uma relação outra, que é uma relação de experimentação. Nada contra vender, mas quando o foco é sobre venda, outras questões entram. Então, a gente está na fatia que está interessada mais na experimentação. Temos um recorte, vamos dizer assim, um recorte curatorial ligado à performance, à participação
e a performatividade. E dentro desse recorte, então, a gente pode pensar um pouco essas três palavras, né? A performance é um termo assim mais conhecido, já prática da vanguarda, mas ela recebe mais definição nos anos 60, basicamente pensando uma relação de ação ao vivo do artista, usando o seu corpo como instrumento. Ou seja, uma inversão no sentido de que na manifestação artística, normalmente o objeto de arte está fora do corpo do artista. Ele monta ele pinta em cima da tela, etc, etc. Mas no caso da arte da performance mais tradicional, o corpo do artista ele é um instrumento e também a obra. Existe uma junção. E existe também uma relação de tempo e espaço, né? Como diria o Renato Cohen. E a participação já é uma questão um pouco mais recente, apesar que também com prática ela se baseia na vanguarda moderna e também nos impulsos dos anos 60, mas ela recebe mais elaboração teórica, mais a partir dos anos 60 e mais recentemente, nos últimos 20 anos, a gente tem uma retomada também de pensar essas questões. E a participação ela envolve um deslocamento, porque aí já trata de uma relação que não é mais o artista, não é o ego do artista, mas uma relação que compartilha. E esse compartilhamento ele pode acontecer em muitos níveis. Ele pode ser em nível de... Podemos pensar numa escala, né? Ela pode ser um nível mais primário, que está chamando as pessoas para fazer algo, mas também no nível de que os projetos podem ser pensados juntamente com o participador. Então tem muitos níveis e muitas possibilidades de pensar a participação. E finalmente a performatividade já é um termo muito mais recente, que tem a ver com o pensador Austin, já vem da linguística e tem a ver com essa ideia de uma relação também que é importante para arte pesquisa, tem a ver com a relação entre fazer, escrever e falar. E relações de afirmação sobre o que o artista faz, o que o artista inventa. Já entra uma relação de tensão com a ficção, mas basicamente quando o artista faz um registro de uma ação, já existe um aspecto de performatividade, porque ele está afirmando alguma coisa que ele fez. Voltando um pouco à questão, então tem esse recorte, performance, participação, performatividade. Juntamente, o espaço, a gente está tentando nos projetos aqui, não sempre envolver uma questão de junção de pessoas ao redor de alguma questão, um recorte curatorial, alguma ideia. Então, não é a ideia evitar uma relação arbitrária de simplesmente juntar pessoas, que também pode ser legal, né? Mas tentar sempre amarrar alguma ideia, alguma questão curatorial que, de alguma forma, vai abordando alguma questão mais específica. Então, basicamente isso. Espaço autônomo, fora da questão do comércio, mais para experimentação. Recorte, que tem a ver com
performance, participação, performatividade, e essa questão, então, de pensar questões curatoriais específicas. Rita, se você quiser mostrar ou pedir alguma coisa para mostrar alguma coisa especificamente, nós estamos com a página do Contemporão aberta na tela. Você pode pedir que o Magno gentilmente irá mostrar o que você quiser. Se não, podemos passar a falar sobre essa última mostra, né? Que tem a ver com questões bem contemporâneas agora, não é isso? Então, quem sabe um pouquinho antes a gente pode olhar a parte de registro de eventos e olhar, por exemplo, Super Performance, que é um evento assim que eu tenho um carinho, porque e vamos tentar aqui, descendo um pouquinho, a gente está vendo aqui o espaço e eu estou vendo que tem o link, só que o link aqui embaixo tem uma situação aqui de poder abrir esse link para ver um pequeno trecho aí de um vídeo. Se a gente pode ativar esse vídeo, a gente vai ter um pouco, uma pequena vista aí do que está acontecendo nesse evento. Fica o link para as pessoas ficam sabendo, depois eles podem entrar e dar uma olhada. Tá bom? Tá bom. Então vamos descer um pouquinho aqui. Esse evento, ele aconteceu através de convite. Foram convidados um grupo de artistas. Eles foram convidados para criar uma proposição de performance. E quando a gente fala de proposição de performance, vou falar um pouquinho sobre essa ideia, porque ela também vai ajudar a gente a entender um pouco a ideia do evento que está atualmente no espaço, que chama Monumentos Involuntários. Os artistas foram convidados a criar, eles já sabiam que as proposições iam ser impressas sobre papéis e iam ser distribuídos gratuitamente para as pessoas. E a ideia aqui foi, mas ao mesmo tempo, e que juntamente vai ter também um display que ia criar alguma nova relação de como que as pessoas podem receber essas proposições impressas, né? Porque normalmente quando você entra numa exposição e você tem uma situação de proposições impressas, normalmente tem uma pilha aí de papéis e as pessoas podem pegar. Mas vamos voltar um pouquinho à questão da proposição. Basicamente, a proposição é uma ideia que eu tenho muito carinho, e ela é muito ligada ao grupo de artistas Fluxos, que nos anos 70 desenvolveu trabalhos com essa ideia de que a gente pode delegar ao participador uma ação. Então, pensar um pouco a obra de arte como uma ideia de receita. Pode ser até uma receita de bolo, né? Como se fosse uma receita de bolo. Então, você tem os ingredientes, você pode juntar os ingredientes, e se você tem a instrução, você seguir ela é realizar alguma coisa. Então, aí tem uma ideia de que a obra, ela é refeita, e ela também ela pode, ou não, mas quando você faz a leitura, aquela proposição, você de alguma forma ativa a sua imaginação, você reconstrói ela mentalmente, e ela pode ser uma instrução totalmente impossível a ser realizada, mas ao mesmo tempo, se você faz a leitura, você já faz um passo na direção da sua realização. Porque mentalmente você vai tentar imaginá-la acontecendo.
E nesse evento aconteceu também, então cada artista propôs fez alguma proposição e foi juntamente também elaborado um display para pensar a questão da distribuição. Como eu falei, o padrão de distribuição de múltiplos, normalmente impressos, é uma pilha e as pessoas vão pegando. Mas claro que isso pode ganhar uma outra complexidade, né? O Félix González Torres, por exemplo, quando ele fez múltiplos das balas, quando as pessoas pegavam as balas e tinham o peso do corpo do namorado falecido dele, então existia uma desmaterialização do corpo do namorado através das balas, né? As balas tinham o peso do corpo do namorado que faleceu. Então tem formas inventivas de pensar essa ideia de distribuição. E essa exposição, ela foi justamente essa ideia de que pode pensar um pouco diferente a distribuição. Então, por exemplo, na foto que vocês estão vendo, vocês vão ver que no lado direito tem uma prateleira e ela é ativada através... Agora, eu estou aparecendo na foto, né? Mas do lado esquerdo vocês vão ver de camisa azul. Vão me ver, né? Eu estou com um cinto e esse cinto está ligado a um cabo. Então, na medida que a distribuição dos impressos aqui também é pensado como uma instância de performance e participação. Na medida que você estica esse cabo, a prateleira ela levanta e ela abre um mecanismo e a pessoa que está perto da prateleira pode pegar o impresso. E ela pode pegar o impresso porque uma pessoa está oferecendo para ela aquele impresso. Então, é uma relação de performance do oferecimento que está acontecendo nessa instância. Pode descer um pouquinho, a gente pode ver que, por exemplo, a proposta da Carla Borba, que está aparecendo aqui o balde com pano, a Carla propôs fazer um impresso sobre o pano e também acrescentar mais uma ação na qual as palavras iam, a tinta ia derreter, expandir com a água. Então, os processos de curadoria e diálogo com o artista, eles são totalmente abertos e então não tem tipo o propósito do artista saiu do padrão proposto, mas justamente isso foi uma questão interessante e bacana que durante o processo isso foi conversado e elaborado como uma outra possibilidade. Então vamos descer um pouquinho essas imagens, a gente pode ver mais essas situações. A gente pode ver as pessoas na exposição, então, misturando o pano e dentro do balde. Vamos descendo um pouquinho mais. Então, isso são os tempos antes da epidemia também. Hoje a gente está numa outra situação e nós vamos repensar as instâncias participativas. A gente pode ver aqui, vamos descer um pouquinho mais, e as pessoas se sentem à vontade de alguma forma, se tornar performáticos dentro do espaço, né? A pessoa pegou o pano e colocou sobre a cabeça. Sobre o pano, a Carla escreveu artista e público. Então, essa a instância de derreter essas duas situações também manifesta no próprio espaço. Então, agora a gente pode sair
desse evento, a gente pode ver que as pessoas que estão interessadas podem voltar depois para assistir o filme no próprio site. A gente pode ver aqui que tem várias instâncias, vários eventos. Os eventos são, enquanto são os eventos que aconteceram no Contemporâneo São Paulo. Futuramente vamos colocar mais registros. Também das outras instâncias. Estamos ainda na parte de quem somos, só um pequeno recorte. E agora, vocês querem fazer alguma pergunta? Queria. Quer dizer, uma coisa que eu não sabia. Eu acho duas coisas interessantes no que você falou. Uma é você falar em performance mais tradicional, né? Porque as pessoas pensam, né? E realmente, performatividade, no que você falou, é um termo bem diferente de uma performance tradicional. Você tem toda a razão. Mas o que eu queria perguntar a você, se nesse evento Super Performance, então, ele veio a partir do trabalho do Félix González Torres, que você sabe que eu gosto dele. Eu cheguei a ver um trabalho desse, durante muito tempo guardei o papel, já que não podia guardar a bala, eu guardei o papel da bala durante muito tempo, desse trabalho que eu achei assim, genial. Esse trabalho do Super, ele parte desse projeto do Félix González Torres? Sim, em parte porque ele é uma pessoa, é um artista que conseguiu pensar assim, de uma forma, não sei, conseguiu complexificar essa ideia de distribuição. Então, não simplesmente colocar uma pilha de proposições, mas também conseguir inserir nessa ideia da distribuição, através da desmaterialização daquela pilha, uma questão poética já pensada, essa ideia que esse corpo está sendo desmaterializado. Da mesma forma que quando ele coloca uma pilha de Papel? outros impressos, tem um outro impresso que chama passaporte, são pequenos folhetos que têm imagem de céu, gaivotas voando no céu. É um impresso muito bonito, PB. E aí, nesse PB também, esse impresso você pode pegar. Tem uma pilha, você pega. E aí acontece mais uma coisa muito bacana, que esse ele funciona como um tipo de passaporte, né, que também atravessa, que sai do espaço dispositivo, né? Então, de alguma forma, ele consegue inserir uma questão poética, a própria ação de pegar os múltiplos. Mas, na real, muito mais do que juntamente, mas com ênfase maior, foi pensada uma relação com um artista mais próximo, que é o Nelson Lerner, que tem uma exposição histórica chamada Exposição Não Exposição, que ele fez em São Paulo, e basicamente foi uma marca também de finalização do movimento Rex, e ele, esse evento, ele publicou antes que as pessoas poderiam pegar os trabalhos, levar para casa. Então e na época ele já era artista conhecido. Na noite de abertura, as pessoas aglomeraram à frente da galeria já prontos para pegar sua obra. E aí abriu as portas e pessoas entraram como entram para lojas quando tem liquidação, né, no supermercado, sei lá. Então começou um caos das pessoas começar a arrancar, tentar
tirar os trabalhos, e só que um detalhe, não, ele acorrentou os trabalhos na parede, colocou obstáculos, piscina de água na frente do trabalho, peça de concreto, enfim, ele fez tudo para atrapalhar as pessoas nessa operação. E para acrescentar sobre tudo isso, ainda teve um momento de apagão, que alguém arrancou um fio de eletricidade na hora que pegaram os trabalhos, e aí o carro sendo menor, e logo, muito rápido, também a galeria esvaziou, e as pessoas lutando sobre os pedaços das obras. É uma situação cômica, trágica, né? E que mais tem a ver com uma situação antagônica, né? Porque ele justamente criou as condições para acontecer uma forma de ação, uma forma de agir humana específica, né? Mas que não tem a ver com cooperação, tem a ver com uma disputa. Quando eu pensava de alguma forma a gente pensou, aconteceu que os mecanismos de distribuição, eles, de alguma forma, eles são opostos, porque as pessoas estão oferecendo um para outro os múltiplos, mas ao mesmo tempo tem um mecanismo que ele era um tipo de feito com uma armadilha de ratoeira, que também criava um impedimento para as pessoas pegar o trabalho. Então, tinha uma combinação aí, essa ideia de impedimento e oferecimento. E a gente pode dar uma olhada, então, falar um pouquinho dos monumentos involuntários. Ok? Vocês querem fazer mais uma pergunta, uma dúvida sobre... Então, é uma questão que me ocorreu, é a seguinte, você falou, comentou de uma forma brincalhona, assim, que de certa forma o contemporâneo ele já se institucionalizou, e é meio natural assim que esse processo aconteça, né? Como é que você vê a diferença entre eventos que acontecem dentro do espaço do contemporâneo e outros, como o Benedito, por exemplo, que aconteceram nos arredores do contemporâneo, sendo mais evidente o caráter institucional, de inserção no meio artístico, e um outro em que as coisas aparecem no espaço público. Até um pouco já introduzindo a questão dos monumentos involuntários também. Legal essa pergunta, porque eu acho que sempre o desafio maior é conseguir fazer que as atividades culturais, artísticas, que eles chegam às pessoas e, de alguma forma, ligam as pessoas de forma espontânea, ou até surpreende as pessoas no seu cotidiano. E quando a gente fez o evento do Benedito, justamente foi pensada uma dimensão que é uma dimensão da esfera pública, da praça, e da feira que acontecia semanalmente 500 metros daqui do espaço do contemporâneo. Então, a questão de expandir as atividades do contemporâneo para fora do espaço físico
eu acho um desafio importante, e eu vejo também, na hora de falar, eu não fiz essa menção, mas desde as primeiras atividades em Florianópolis já tinha ações acontecendo. Na primeira exposição que a gente fez lá já tinha coisa acontecendo também no espaço da cidade. Então sempre há um interesse grande de fazer essa costura entre o que acontece dentro e o que acontece no espaço da cidade, porque do meu ponto de vista essa relação com o cotidiano e essa tensão, ela sempre é muito rica para o público e para o artista. E o evento dos monumentos involuntários, ela, na realidade, ela já o impulso de fazê-la já vem dos acontecimentos nos espaços públicos que foram gerados a partir da execução, assassinato do cidadão negro norte-americano, do George Floyd, como aquelas imagens revoltantes do policial apertando o pescoço do cidadão e matando ele na rua. E a partir dessa execução, desdobraram manifestações públicas em vários países. E uma das características mais evidentes dessas manifestações foi uma reação como os monumentos públicos. Então, essa ideia do monumento público entrou numa evidência que não tinha antes, porque muitos monumentos acabaram sendo muitos monumentos acabaram recebendo ações de tipos variados, né? Uma das mais evidentes foi o monumento de um comerciante de escravos na cidade de Bristol, na Inglaterra. Esse monumento, Edward Colston, é o nome desse escravagista, e a estátua foi arrancada da base e as pessoas dentro da manifestação arrastaram essa estátua nas ruas até o canal da cidade e jogaram dentro da água. E depois de alguns dias a prefeitura foi lá e tirou a estátua, mas não colocou ela de volta. E a partir disso aconteceram várias ações sobre a estátua, e sobre o pedestal vazio, que são muito interessantes. Então, a partir desses acontecimentos, que não são novos, porque instâncias de desmantelamento de monumentos não é uma coisa nova, mas ela ganhou uma intensificação muito evidente nessas manifestações. A ideia nos monumentos involuntários era justamente provocar, de novo, através da ideia da proposição, que eu estava falando antes, provocar um exercício de imaginação
para pensar possibilidades de relação com monumentos, com os monumentos, ao mesmo tempo tentar, como esses monumentos, gerar uma situação que outras opções podem ser pensadas também além da ideia de desmantelar uma estátua. Pensar, então, descobrir que tipo de outras possibilidades podem acontecer através dessas ideias, e também ampliar um pouco a temática, não apenas a questão do monumento em si, mas também pensar essa ideia da esfera urbana, pensar as interfaces urbanas na placa de ruas, bancos, outros objetos que são colocados em espaços públicos para que mediam, de alguma forma, a relação das pessoas no espaço. Então, incluir elas também dentro dessas possibilidades de proposição. Relendo o seu texto, né, o artigo, seria interessante também a gente mencionar que você disponibilizou textos dos artistas junto aos trabalhos também no espaço da exposição, e alguns até de não artistas, né, quer dizer, de pessoas que não eram os artistas presentes. E aí eu achei interessante o esforço que você fez no seu artigo de levantamento dessas possibilidades que você mencionou, que transcendem o simples desmantelamento do monumento. Porque o desmantelamento do monumento é uma manifestação política. Né? Quer dizer, no campo da arte, parece assim que o esforço de elaboração é um esforço de tentar ver alternativas para esse desmantelamento, de modo que você lide com o que me parece que está acontecendo, que é essa possibilidade de ressignificação dos monumentos no espaço público. Né? Então, duas palavras que me ocorreram ao ler o seu artigo, uma delas foi essa, que é evidente, de ressignificação, e a outra é a própria noção de tempo. Né? E aí, assim, de que maneira me ocorreu, não sei se você vai concordar com isso, é que eu acho que, eu até quando escrevi lá no texto, eu dizia que o que acontece é que há um esvaziamento da própria lógica do monumento como lógica do símbolo. Né? Porque o símbolo é um signo convencional que depende de um certo consenso para funcionar como signo. Então, assim, quando a gente está lidando, no caso do monumento, com a memória, e com uma memória que deveria ser coletiva, você depende de uma certa unidade do coletivo para que essa memória realmente, de fato, seja significativa. Né? E, na verdade, na sociedade atual, quer dizer, o que a gente vê é uma explosão de perspectivas políticas, se a gente quiser. Né? Então, assim, fica muito difícil você pensar numa memória unificada da coletividade. Então, a gente, na falta desse consenso, esse espaço do dissenso, ele gera embates e, às vezes, levantes. Esses levantes que são a manifestação da ira de determinado grupo social contra um domínio, contra uma opressão hegemônica. Né? Então, me pareceu muito interessante, quer dizer, quando você faz esse levantamento dessas possibilidades, por exemplo, um artista que o Rubens Pileg, né, que propõe a ausência, o vácuo, no lugar de monumentos conhecidos, o Cristo Redentor, a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade e a ausência dele. Né? Outros que produzem deslocamentos, como esse que apareceu agora, acho que da Eliana,
em Curitiba, né? Mas, às vezes, quer dizer, a gente lida com situações muito delicadas em termos de pertencimento, de lugar de fala, de grupos, às vezes, que fazem proposições, ou indivíduos, que fazem proposições artísticas, às vezes, que podem soar agressivas para membros de outros grupos ou para grupos que não pertencem a esse grupo de onde essa fala foi enunciada. Como é que você vê isso? Tá. Vamos, primeiro eu vou comentar um pouquinho sobre o primeiro comentário que você fez. É uma questão importante dentro da exposição. Você comentou a relação com textos. Essa exposição ela tem uma composição que valoriza muito a ideia de leitura. Então, no primeiro nível, a gente pode pensar essa exposição. No primeiro nível, existem as proposições dos artistas. E a maioria deles envolve uma questão de leitura de proposição. Então, já a questão do texto, ela já está claramente presente com as proposições, a maioria das proposições, alguns deles têm imagens e texto, alguns deles são simplesmente um texto. A Priscila, por exemplo, está propondo simplesmente para mudar a fatia de produção de arte, permitindo que outros artistas se tenham espaço para expressão. Então, já nesse elemento das proposições, ele envolve essa ideia de leitura. Mas uma leitura diferencial, né? Porque, como eu falei, ela envolve essa ideia de disparar a imaginação daquela situação. Mas ela também não é uma literatura, não é exatamente, não é justamente essa ideia de proposição. No outro nível, você tem a ideia de textos que são expostos, e a gente pode procurar aqui, se vamos descer aqui um pouco na imagem, vocês vão ver que tem essas pequenas bolsas, e são 3 dessas bolsas, e cada dessas bolsas é um tipo de um kit, né? Então tem as bolsas com 3 textos, e debaixo desse kit tem também um banco para a pessoa poder sentar e folhear no texto, que lado esquerdo a gente pode ver isso. Então, 3 pontos no espaço você tem essa ação, e os conjuntos dos textos eles também têm uma diferenciação, porque você tem textos de artista, como o texto seu texto, por exemplo, que fala do artista descrevendo ações já realizadas. É diferente da ideia de proposição, de coisa que tem a ver com o futuro, ou do presente e futuro. E então, essa ideia de relatar sobre coisas que estão acontecendo, como também no caso do grupo Erro Grupo, na realidade. Eles chamam Erro Grupo, que eles relatam sobre intervenções de fantasiar esculturas públicas na cidade. E um outro nível aí de texto é um texto propositivo e político, como o da Érica Malunguinho, por exemplo, que ela, como deputada estadual, ela fez uma proposta de proibição de colocação de figuras racistas na cidade, e também essa ideia de reavaliação do que está ali.
ou também tem um site, no caso que do outro texto, que é negro, que apresenta e classifica quais são as estátuas racistas em São Paulo, para reavaliar a validade desses monumentos. Então você tem uma... E também junto tem também outros textos que são simplesmente textos críticos, como no caso da Victoria, que é um texto que fala sobre época dos anos 70, 80 no Brasil e que vai mencionar a intervenção histórica do grupo 3 nos 3, que fez a ação de ensacar estátuas públicas na cidade de São Paulo. Foi uma das intervenções mais potentes historicamente no espaço urbano. Então tem uma variedade de situações textuais que de alguma forma complementam as proposições, ampliando a possibilidade de leitura e que tem a ver de volta a essa ideia do artista, etc. Artista educador, artista professor. Então essa relação de que quebrando um pouco essa ideia da autonomia da obra de arte e pensar e criar uma instância em qual a gente entende que sempre a relação da palavra, da interpretação e as variadas camadas que estão aparentemente ao redor de uma produção de arte, de alguma forma eles interpenetram e dá sustentação à produção de cultura. Então, de que o discurso sobre a arte ele é totalmente amarrado e que também as instâncias não são puras, porque o próprio artista se envolve nessa relação. E aí entra também a ideia de performatividade, né? O que o artista afirma sobre o seu próprio trabalho. Então, a ideia do texto, ela é uma questão realmente muito importante nesse espaço dessa exposição dos monumentos involuntários, porque ela é ampliada, ela é pensada como uma esfera que é não separada das ações dos artistas que não são e fica claro que as ações não são como é que pode falar isso? A ação ela não acontece simplesmente por impulso cego, né? Existe uma elaboração, existe uma situação. A palavra que estava procurando queria dizer que as ações não são arbitrárias, eles sempre envolvem uma relação de elaboração e de convivência que vão gerando elas e portanto essa importância da questão do texto. A segunda menção que você fez foi sobre essa questão dos formatos de relação com o espaço, com a questão do monumento, que pode chegar a um antagonismo total, que aí a gente pode identificar, algumas pessoas vão chamar isso de destruição. Na realidade, existem instâncias da lei em qual está definido que
proibido e você pode chamar isso de destruição de uma estátua pública de vandalismo, né? E tem pena para isso. Mas como as leis são sempre escritas também pelos agentes de poder, as últimas manifestações justamente vêm para provocar e para questionar de como e por que as leis estão defendendo X figuras que representam atrocidades. Então existe uma revisão histórica importante que essas manifestações geraram, e que essa ideia de monumentos involuntários, ela tem, de alguma forma, uma provocação sobre isso. Voltando à questão também do monumento, eu acho que também é importante lembrar que, historicamente, o monumento ele tem certas qualidades. Então, os monumentos mais tradicionais, a gente pode identificar certos conteúdos que esses monumentos passam, né? E aí, talvez eu possa usar até um crítico de arte chamado Tomás Micavelli, que identifica uma série de conteúdos na obra de arte, e alguns deles são diretamente ligados à relação com o monumento. E o mais óbvio seria a relação da dimensão. A monumentalidade, ela, na sua configuração, ela manifesta, ela é montada justamente para criar uma diferenciação na dimensão do corpo, da relação entre o corpo de quem está ali e a dimensão do monumento, que é sempre muito maior. Então, a instância do monumento tradicional, ela é pequena, as pessoas, para criar uma relação de reverência, e aí isso liga a questões religiosas, políticas. Então, essa relação de que eu estou à frente de uma coisa que é maior do que eu. E claro que essa tradição, ela vai sumindo, mas alguns países até hoje, né, a gente pode encontrá-la, como a instância da Coreia do Sul, do Norte, por exemplo, né, que até hoje as pessoas fazem reverências frente às estátuas gigantes dos líderes políticos, né? Então, essa é a qualidade tradicional do monumento, que tem a ver com essa ideia da dimensão. A gente sempre é pequeno frente ao monumento. E a outra dimensão é uma dimensão temporal, que é a dimensão de que o monumento, ele normalmente é algo que dura. Portanto, ele é uma construção que é feita para atravessar séculos. Não sempre ela atravessa, mas às vezes são as únicas coisas que sobraram de certas civilizações. Essa ideia da duração, ela também tem a ver com uma relação da ideia de imortalidade, de alguma coisa que não some, que sempre vai estar aí, alguma coisa que provoca uma relação de estabilidade. Essa do material, desculpe te interromper, me parece que ela tem muito a ver com essa história da dimensão tempo, né? A existência física do monumento na sociedade contemporânea,
ela acaba permanecendo, ao passo que a memória daquilo que fez, do fato que fez com que aquele monumento, aquela figura histórica fosse eternizada, digamos assim, apesar de que nada é eterno, mas eternizada naquele material, se desfez. Ou seja, a sociedade contemporânea é uma sociedade do esquecimento. Então, quando eu falei em ressignificação, no início, relacionando com o tempo, é porque me parece que um dos grandes problemas desses monumentos é assim, mas quem foi esse cara? Quem é? Que nome é esse que dá nome a essa rua? Quem é essa pessoa que dá nome a essa rua? Quer dizer, em algumas cidades europeias, a gente vê uma explicação de quem foi aquela pessoa e por que ela dá nome àquela rua, né? Lidando com essa tentativa de permanência da memória, né? E, nesse sentido, me parece que essa ressignificação, ela fala um pouco, às vezes exageradamente, porque eu vejo muito como um processo também de demonização de períodos inteiros da história. Eu quero dizer o seguinte, porque assim, você pode não gostar de guerra, mas se um país vizinho te ataca, ainda bem que você tem alguém do seu lado que vai lutar nessa guerra por você, porque você pode não querer entrar na guerra, mas se for para entrar, é melhor ganhar do que perder. Então, fico pensando, por exemplo, no Oriente Médio. O Oriente Médio, a zona lá, até enfim, uma área sensível, digamos assim, né? Assim, nós temos uma série de invasões e dominações e expulsões e massacres e destruições das sociedades anteriores ao longo do tempo. Então, hoje em dia há, por exemplo, uma certa demonização do Estado de Israel. Independente das políticas, a gente não tem como discutir aqui as políticas do momento, as anteriores, mais à direita, mais à esquerda, Netanyahu e companhia. Mas, assim, se nós tivermos uma perspectiva um pouco mais ampla historicamente, nós vamos ver que o Muro das Lamentações é o que restou do templo original que foi demolido por invasores, né? Então, assim, não parece que, de certa forma, há um exagero nessa demonização? Nesse sentido, a cidade do futuro seria uma cidade sem monumentos, onde os monumentos estariam completamente ausentes, né? O que você acha disso? Ou novos monumentos teriam que ser pensados em função de representatividades a serem negociadas no e pelo dissenso político? Bacana, Ricardo. Acho que está levantando duas questões, uma relacionada, pelo menos, né? Uma relacionada ao que já está aí, o que sobrou, o que está aí. Outra é a questão de que tipo de atitude os artistas podem tomar dentro da esfera pública. Em relação ao que já está aí, eu acho que existe uma questão interessante, porque se você, vamos pegar um exemplo real, você tem uma figura de um escravagista, e é claro que, talvez como homem branco, inconscientemente não adianta, né? Eu vou ter relação muito diferente com essa estátua do que uma pessoa negra, por exemplo, que vai sentir muito mais indignada porque ela sofre discriminação no cotidiano. Então, a relação vai ser totalmente diferente, apesar que eu sinto indignado, diferente da pessoa sentir na pele isso, né? Então, vamos dizer assim, a estátua do Colston, ela foi derrubada, empurrada até o canal, foi jogada na água.
será que isso está provocando, então, vai provocar esquecimento de que aconteceu esse período de escravidão, que existiam certas figuras públicas que eram valorizados, apesar de praticar atrocidades, e que ganham uma estátua como figura exemplar para a praça pública. Então, destruir o monumento, de um lado, é apagar a presença dela como uma representação de figura pública, aquela que ganha valor. Do outro lado, o sumiço provoca também um apagamento, porque é como ignorar e dizer que isso pode acontecer. As pessoas vão cair no esquecimento que existia a figura. Talvez não para as pessoas negras, porque eles vivem essa situação no seu cotidiano, como dentro da Europa. Mas, então, isso, acho que a proposta dos monumentos involuntários, ela vem também para explorar alternativas em relação na possibilidade de pensar situações que são não necessariamente a retirada e nem necessariamente a permanência. Como você mencionou, vou voltar aqui à lista de questões categorias, né, que eu coloquei, são, na verdade, uma forma só de organização conceitual para pensar essas possibilidades de monumentos involuntários. Monumentos involuntários, na verdade, é importante a gente falar dessa definição, né, porque é justamente essa ideia de que o monumento fará alguma coisa que ele não foi planejado a fazer, né? Ele se torna algo diferente do que o seu destino, a sua intenção inicial. De alguma forma, é uma ação que gera uma inversão, um curto-circuito com aquela projeção ideológica inicial. Então, a gente viu que existem variadas possibilidades. Por exemplo, essa ideia de acrescentar algo sobre o monumento. A gente viu nas manifestações, as pessoas colocavam placas Black Lives Matter, por exemplo, né? A vida dos negros é importante, né? Não sei se eu fiz uma boa tradução, mas enfim, Black Lives Matter. Então, a placa colocada em cima da estátua, ela já contextualiza aquela estátua com uma outra condição. Existem iniciativas aqui no Brasil e também fora de colocar placas de uma forma autorizada também. Uma placa que, de uma forma, contextualiza e de uma forma permanente qual foi aquela figura e não permite que simplesmente naturaliza ele como uma figura homenageada. Tem na exposição dos monumentos involuntários tem uma proposição muito interessante do Jaime Menezes, que ele propõe um áudio que ele propõe a chegar ao monumento do Bandeirante, que fica na frente do MASP, Dias Velhos, se não estou enganado. E ele põe, então, ficar de costas para o monumento e falar como se fosse ele mesmo, como se fosse ele a voz do monumento.
Aí ele fala, no áudio, ele fala atrocidades terríveis, né? Ele é muito pesado, assim, o que ele o que ele fala. E um tipo de um pesadelo, né? E descrevendo todas as ações de atrocidades que o Bandeirante se envolveu, né? É uma forma de acrescentar um elemento sobre o monumento que muda o contexto dela. Uma outra forma, essa forma, além de acrescentar, ela também tem um aspecto de performance, né? Como as suas ações, por exemplo, Ricardo, que tem essa questão de posicionar o seu corpo dentro do espaço público e criar um embate entre um corpo vivo e o próprio monumento, como você fez também na sua proposição, que é ficar à frente à estátua das bandeiras, uma homenagem às bandeiras do Brixerê, São Paulo. E então, essa ideia de performance. Uma outra possibilidade seria já tem a ver com essa ideia de desmantelar um monumento, mas não simplesmente destruir ele, mas deslocar ele a uma instância expositiva, museológica, enfim, mas que daí podem acontecer vários níveis de ação para contextualizar esse monumento. Uma outra forma seria essa ideia de plataformas performativas e ficcionais, que a gente pode dizer que a exposição dos monumentos involuntários ela foca mais nessa fatia, porque na medida que a gente está colocando em pauta uma proposição, então essa ideia de que não existe uma restrição, porque você não precisa de autorização, você não está fazendo uma intervenção naquele momento, mas você está provocando através da proposição, você provoca um exercício da imaginação, que pode ser uma ideia totalmente maluca, que nunca vai poder ser realizada, mas mesmo assim a gente faz um exercício imaginativo para ela acontecer. Uma outra instância seria simplesmente criar um desdobramento com elementos do monumento. É uma outra obra que usa o monumento como fundamento e que vai provocar uma outra instância, né? Usando as projeções da Regina Silveira, que são muito interessantes, quando ela projeta, colocam uma miniatura e criam uma projeção daquela miniatura sobre a parede. Ela criou um monumento público, é a miniatura dele, mas projeta sobre a parede uma sombra do monumento. A gente pode pensar nisso. Então, existe uma gama de possibilidades para pensar a situação entre destruição, simplesmente destruir o monumento. A ideia do evento era justamente provocar a imaginação, porque justamente como eu falei, a gente focou numa fatia dessa possibilidade que tinha a ver com essa ideia de proposições. Isso também parece que, assim, algumas coisas, né, ficam claras na relação dos monumentos com a arte e com esses problemas os problemas contemporâneos, né, da percepção da injustiça histórica, enfim. Eu acho assim que, de certa forma, monumentos como... Eu li outro dia um trecho, não sei nem se é um texto da exposição, numa entrevista, alguém que dizia assim, olha, para começar, a estátua do Borba Gato, que, aliás, eu nem conhecia, é horrorosa.
E, assim, eu fui ver a estátua do Borba Gato, ela é realmente triste, né? Então, assim, uma coisa, quando a gente tem um monumento como o do Borba Gato, quer dizer, esse enaltecimento de uma figura mínimo polêmica hoje em dia, me parece que seria mais fácil você simplesmente ou deslocar para outro lugar ou destruir mesmo, porque ela não teve, não tem e nunca teve qualidades artísticas. Quando a gente pensa num momento, a escultura realmente, você permanecer independente da relação com a arte, pensando no levante político, você permanecer com a estátua do Coxton, lá, lá no bairro onde ficava, né? Brixton, né? Já que foi escravagista. Bristol chama a cidade. Um escravagista e um sujeito que lucrou com o comércio de escravos. Então, realmente fica mais ou menos claro. Eu acho que a prefeitura de lá teve o bom senso de recuperar a estátua e levar para outro lugar, não trazer de volta para o pedestal. E parece que a coisa se complica um pouco mais quando você tem um monumento aos bandeirantes. É uma coisa, primeiro, não é primeiro que é Vitor Brecheret, nos termos da escultura moderna, é um belo trabalho de arte. Né? Assim, é um grande escultor modernista brasileiro. Né? Então, assim, outro dia eu estava ouvindo uma coisa interessante sobre isso, sobre essa relativização desses discursos. Um grupo de defesas dos direitos dos ameríndios nos Estados Unidos que estava propondo a destruição da estátua do Abraham Lincoln, porque o Lincoln teria sido responsável pela execução de mais de 300 ameríndios. 300 e tantos, aliás, de 30 e poucos ameríndios. 32 ameríndios que morreram enforcados. A história foi a seguinte: houve um levante e um massacre de brancos americanos, pioneiros, por índios Sioux, se não me engano. E todos os índios foram condenados à forca, mais de 600. E o Lincoln conseguiu que 578, parece, condenações dessas fossem anuladas por presidente. E aí como ele era advogado, ele se valeu, me parece que o Lincoln era advogado, estou dizendo, mas não tenho certeza. Ele se valeu de falhas jurídicas do processo. E os outros 30 foram, de fato, executados. Então, quer dizer, de certa forma, a gente tem que botar nos seguintes termos. Abraham Lincoln, para o cidadão dos Estados Unidos, é um sujeito que representa a luta anti-escravagista. Então, você pode levar essa radicalização do discurso a um ponto em que um sujeito que consegue que, se o establishment tinha condenado 100% daquelas pessoas à morte, ele consegue reverter isso com o poder presidencial, anulando e salvando com isso 90 e tantas pessoas, se é justificado, mesmo dentro dos valores atuais dos Estados Unidos, que o Abraham Lincoln não seja mais enaltecido em praça pública. Né? Quer dizer, então, de certa forma, a gente chegaria a um ponto em que, olha, vamos tirar toda e qualquer estátua enquanto não houver consenso. No limite, a situação leva a discursos radicais que falam na destruição de Versalhes, por exemplo, do Palácio de Versalhes, ou na destruição do Louvre, ou na destruição... Porque, como o Walter Benjamin diz, né, todo monumento de arte e cultura é também um monumento à barbárie. Né? Então, nós só, no limite, quer dizer, no limite dessa lógica, nós só poderíamos ter arte no paraíso, quando houvesse o que a gente quer que haja um dia, né, que a gente torce para ver um dia. Enquanto isso, não pode haver monumento e não pode haver nem arte mesmo. E muito menos arte do passado, que é ligada a essas situações de injustiça que ocorreram.
que você acha disso? Então, isso leva ao segundo ponto aí que eu acabei não comentando, porque eu falei mais do monumento existente e também não falou da questão da atitude artística na cidade hoje. Mas ainda também liga a questão claro, da permanência do monumento. Eu acho que há casos e casos. Pode ter casos mais ambíguos, né? Agora, se você vai colocar uma estátua do Adolf Hitler na praça pública, eu acho que vai ter um certo consenso, né? Então, de novo, eu acho que o importante é que os monumentos sejam reavaliados também, porque o importante é que eles não sejam simplesmente naturalizados e aceitos como fatos simplesmente aceitos porque eles estão aí, porque eles foram instalados. E as instâncias de contextualização às vezes são importantíssimos para que a esfera política assume isso como uma responsabilidade. É claro que talvez certos governos vão querer valorizar certas coisas e outros não. Mas aí volta de novo questões de valores humanos do ser humano, do que a gente quer valorizar na esfera pública, do que a gente aceita. Mas a gente já viu que nos últimos tempos esses limites são também totalmente rompidos. Pelo menos a ilusão anterior de que a gente achou que certos valores de como que os seres humanos deveriam ser tratados, isso aí parece com os últimos, a situação política atual, falando da questão dos monumentos involuntários. O Ricardo provocou essa questão aí da relação da permanência, do equilíbrio entre tirar, destruir um monumento, mas também fez a provocação em relação à questão da atitude do artista na esfera pública hoje. É isso, Ricardo? Que já é um tema muito amplo, porque aí a gente precisa contemplar a produção de arte contemporânea e entender mudanças e processos que estão acontecendo a partir da arte moderna e até os nossos dias, mas a gente pode dizer que, apesar que a gente tem uma permanência de... Eu não sei se a gente pode falar muito mais em relação de monumento com artista. Acho que são poucos monumentos hoje que artistas contemporâneos, quando estou falando em relação de escala, eu acho que pouca coisa assim em termos de monumental hoje em dia é operado pelos artistas contemporâneos. Acho que talvez o último talvez foi o Richard Serra, né? Que talvez foi o mais evidente em termos de relação de tamanho, né? Em relação de escala dentro do espaço urbano. É engraçado que a gente tem uma obra dele que foi instalada numa fresta aí entre prédios na Avenida Paulista, que é uma situação muito interessante para pensar a relação do monumento
Tem uma intervenção muito bacana aí do David Ramons, que é um artista aqui nos anos 70, 80. Ele, em Nova York, ele foi para uma dessas estátuas do Richard Serra e mijou dentro da estátua aí, e justamente o policial, ele recebeu uma multa aí na hora aí do policial, e tudo isso foi registrado, né? Mas é claro que a ideia do mijo, ela também tem a ver com essa ideia de marcar território, né? E uma ideia de contestar sobre essa relação, ou reconquistar esse território. Então, essa ideia aí de obra monumental, eu acho que ela é cada vez menos presente. Acho que cada vez menos artistas contemporâneos operam através dessa lógica. Talvez porque eles não querem cair nessa armadilha que o monumento por si ele condiciona, né? E até hoje Richard Serra, que tem uma relação assim de monumental, o trabalho dele implica em percurso, tem várias outras situações, apesar que ele ficou insistindo aí na permanência do seu trabalho do arco inclinado, Titus Arc, em Nova York, que foi retirada pela prefeitura, e na época ele emitiu uma frase monumental. A própria frase virou uma coisa monumental, que ele disse: retirar o trabalho e destruir o trabalho, porque ele a obra foi instalada a partir da ideia de site específica, a ideia de obra para um local, e na cabeça dele, se você retirava aquele trabalho do local, você desconectava, você tirava aquela cola e criava um colapso, não era mais possível a obra ser montada em outro lugar. E, de fato, ele criou uma situação muito peculiar dentro daquela praça federal em Nova York, que não permitia atravessamento e cruzamento da praça, né? Precisava criar um desvio. Então, essa ideia de criar um monumento, acho que ela é cada vez menos na prática do artista. E então essa relação da escala é uma questão. Mas uma outra questão é que também muitos artistas estão optando para uma relação temporal e uma relação processual dentro do espaço público para justamente não para evitar uma relação de permanência, né? Então é aí que entra a ideia de intervenção, de ação, e entendendo também que a ação ela permanece em outros formatos, né? Essa ideia de registro, né? A própria ação do 3x3, ela já foi pensada como uma estratégia mediática, né? Com essa ideia de que essas imagens das intervenções que aconteceram durante a noite, numa situação sobre uma ditadura militar, o final da ditadura militar, só poderiam acontecer naquela situação aí, de madrugada, mas que a instância aí de divulgação ela já foi incluída enviando as imagens para jornais e criando uma outra forma de circulação daquela situação. Então, acho que essa ideia de temporalidade, ela é uma coisa, ela é uma forma de fazer muito mais adequado para nosso tempo, porque ela já já é intrínseco nela essa ideia de que de não monumento, de alguma coisa que tem seu tempo e
e que depois vai vir outra, e talvez vai dialogar numa forma mais adequada, com uma forma mais intensa com aquele momento que vai surgir. Ifta, nós estamos passando já aqui do tempo. Eu acho que nós podemos terminar por agora. Se você quiser falar mais alguma coisa para concluir, porque senão vamos encerrar. Né? Sim, eu acho que vamos voltar só para dar para finalizar um pouco essa questão da exposição no Monumentos Involuntários. No início eu falei da exposição do Super Performance e falei dessa relação também de atravessamento, artista, etc., curador, colaboração, participação dos artistas. Então, e um pouco essa relação de quebra, de relação de autonomia. É importante mencionar, pode voltar talvez as imagens da exposição Monumentos Involuntários. Só dizer que, em termos aí de pensar a relação curatorial e a relação de intervenção, a gente pode pensar, então, dentro do espaço, em 3 situações em qual a curadoria ou ação organizadora, o organizador curador, como ela ganha uma presença, né? Então, eu acho que o primeiro elemento que a gente pode chamar para evidência é a questão das prateleiras. Então, sobre as prateleiras suspensas, são colocadas as proposições. Como é que isso relaciona com essa ideia de proposição? A ideia é basicamente relacionar a proposição, ela por si, ela já tem uma ideia de alguma coisa suspensa entre a leitura e o fazer. Então, essa ideia de suspensão, ela tem a ver um pouco com isso, com uma questão de alguma coisa estar suspenso. Segunda questão é da questão que tem a ver com a montagem das proposições no espaço. Tem a ver com, na verdade, não é das proposições, são dos textos. Então, a gente viu aqueles conjuntos de textos que as pessoas podem pegar e simplesmente tirar daquela bolsa e fazer a leitura no espaço. Essa ideia que a pessoa pode sentar e pensar o espaço como um espaço de leitura e de pesquisa e informação. E o terceiro elemento nesse conjunto são 3 monumentos que são projetados sobre a parede. Não sei se a gente pode voltar às imagens da exposição, mas são 3 monumentos, são o monumento das bandeiras, homenagem às bandeiras, Borba Gato e a Estátua da Glória, que está no centro da cidade de São Paulo. E esses 3 monumentos foram projetados de ponta cabeça e foram criadas linhas com fitas, um pouco parecido com um arame farpado, com pontudo, criando divisões dentro do espaço expositivo e também atravessando alguns trabalhos. Então, é importante que a gente preste atenção nesse conjunto, porque ele compõe um espaço nessa relação instalativa que permite, então, essa relação entre as proposições e uma elaboração espacial de algo que estou chamando de curadoria dispositiva.
Eu acho que é importante mencionar esse aspecto, porque ele também, ele de alguma forma é uma forma de colaboração e também indica a generosidade dos artistas para permitir uma outra forma de, de montagem de arte. Então, é importante mencionar essa questão. Eu estou dizendo que, frente à sua generosidade, isso é o mínimo que nós, como artistas, podemos fazer. Obrigado. Bom, Rifter, eu agradeço, então, imensamente sua participação. Obrigado, Magno, obrigado, José, que estão acompanhando a gente aqui, dando apoio. Parabéns pela mostra, eu acho muito bem sacado. Parabéns pelo Contemporão, por esse espaço que é tão democrático, né, atuante nesse contexto todo, né? E vamos encerrando por aqui, então, mais um Performance em Debate. Obrigado.